Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu João. Lembrando que nós temos dois João, o João Batista e o João Evangelista, ou João Apóstolo de Jesus. O testemunho, na verdade, é de João Batista, aquele que batizava, mas quem escreveu foi João, o Evangelista, o João, filho de Zebedeu, apóstolo de Jesus e o último dos apóstolos a partir para a eternidade. Eu já meditei até o versículo 28 e hoje a partir do versículo 29, é a continuação aí, é a continuação do testemunho de João. Olha só o que diz aí. No dia seguinte, então, porque no dia anterior ele falou alguma coisa interessante aí. No dia anterior ele falou. Então João ele foi assim bastante explicativo, porque com certeza no dia seguinte, no dia anterior, foi o dia em que João deu o seu primeiro testemunho. Porque lá no 19, que está na meditação no vídeo anterior, está assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, que fizeram para ele uma pergunta. Então, no dia seguinte do episódio que eu acabei de ler, olha só, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante essa declaração de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, eu entendo que João, ele não diria isso que tirado da sua própria cabeça. Jamais, nunca João, ele faria tal declaração, nunca. Se Deus não tivesse revelado para ele, como ele imaginaria que aquele homem que estava ali, passando diante dos seus olhos, pudesse ser aquele que morreria como um sacrifício vicário ou um sacrifício substituto. E ele fala de alguém que já estava sendo prometido nas páginas do Antigo Testamento. E outra coisa, no Antigo Testamento já se oferecia o cordeiro para cobrir o pecado do povo. Então, quando alguém pecava contra Deus, essa pessoa ele lançava a mão de um animal para ser morto. E por ocasião da Páscoa, o cordeiro era morto, o cordeiro pascal, ele era morto. Era uma festa judaica. O povo já sabia a respeito disso, de que por ocasião da Páscoa, um cordeiro ele deveria ser morto. Isto já está lá nas páginas das Escrituras, quando Deus pede para que Moisés separe um cordeiro
e ele anuncia a Páscoa. Então, ele santifica o primogênito da casa. Interessante. Então, o povo já sabia a respeito do cordeiro. Lá no capítulo 12, fala a instituição da primeira Páscoa. Aí por isso chama o cordeiro pascal. Eu tenho uma outra Bíblia aberta aqui em outro computador, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, o ano religioso. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. E o cordeiro, interessante, lá em Gênesis 12, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Esta é a ideia de cordeiro que o povo judeu tinha. Era o cordeiro da Páscoa, que no dia 10 ele era separado, levado para casa, e no dia 14º, ao 14 dias daquele mês, eles deveriam sacrificar aquele cordeiro, comer a sua carne, e o sangue do cordeiro era espargido nos umbrais da porta, para que o anjo destruidor não visitasse aquela família. Então essa é a ideia de cordeiro. Mas João agora olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja a diferença entre o cordeiro de Êxodo com o cordeiro anunciado por João Batista. O testemunho de João a respeito do cordeiro. O cordeiro lá de Êxodo 12, ele era suficiente somente para livrar da morte somente uma família, somente o primogênito daquela casa. No muito, se uma família fosse pequena, poderia convidar o seu vizinho. Mas basicamente o cordeiro era para uma família. O sangue daquele único cordeiro espargido nos umbrais da porta, naquela noite, livraria da destruição somente aquela casa. Mas aqui não. Aqui o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E a palavra grega é cosmos, esta palavrinha aqui, ó, cosmos, ou cosmo. Cosmo fala toda a terra, todos os habitantes da terra, aqui, ó, os habitantes da terra, homens, a família humana. Claro que cosmos também tem outro significado. Essa palavra, deixa eu ver quantas vezes que ela ocorre aí, o Strong. Ela ocorre 152 vezes ao longo do Novo Testamento, a palavra cosmos. A última vez que ela ocorre está aí, lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, fala de cosmos. Então, essa palavra, ela tem um significado muito amplo, depende muito do contexto em que ela está inserida.
Fala de organização, de ordem, de governo, mundo, universo, ornamento, decoração, adorno, arranjo das estrelas, hostes celestes. Mas neste local aqui, como se tratar de tirar o pecado do mundo, ele não está tirando o pecado da organização, ele não está tirando o pecado do universo. Na verdade, ele está tirando o pecado da vida dos homens, das famílias da terra. E veja o que diz Isaías 53, 5. Olha aí. Ele foi traspassado. Opa, deixa eu puxar um pouquinho para cá aqui. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está aí. Veja que o profeta Isaías, 750 anos antes de Jesus, já estava dizendo que alguém deveria ser moído, alguém deveria sofrer. Neste mesmo capítulo, está aí no versículo 10, olha: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Olha a claridade do texto. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aí, o cumprimento das Escrituras. Voltemos então para o versículo 29. Então, o pecado aí, interessante que o hamartia aí não é pecados, não está no plural. Outro detalhe para nós vermos aí, não está no plural, está no singular, hamartia. Hamartia é pecado, errar o alvo, é desviar-se da lei de Deus, aquilo que é errado, coletivamente o conjunto de pecados cometidos por uma única pessoa, claro, quando estiver no plural. Mas aqui o substantivo acusativo está no singular. Então ele veio tirar o pecado, ele veio resolver o problema de Adão. Jesus, na verdade, veio resolver o problema de Adão. Pois por um só homem entrou a morte no mundo, por causa do pecado. Então o pecado entrou no mundo por um só homem. Quem? Adão. E a vida veio por um só. Quem? Jesus. Então ele veio resolver o problema do hamartia, que é o pecado, e do mundo inteiro. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão, olha aí, um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Interessante, ele já existia antes de mim. Outra coisa, João somente disse essas palavras porque foi revelado a ele pelo Espírito Santo. Lembrando que João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo ainda estando no ventre da sua mãe. A Bíblia diz isso. Ele foi cheio do Espírito Santo quando a sua mãe, Isabel, encontrou-se com Maria. Ela estava no 6º mês de gravidez, quando ela se encontrou com Maria. E quando ela encontrou com Maria, a criança que estava no seu ventre saltou, porque foi cheio do Espírito Santo. Então, João Batista foi cheio do Espírito Santo, estando ainda no ventre da sua mãe, Isabel. Então, ele somente poderia falar algo dessa natureza se ele fosse cheio do Espírito Santo. Primeiro ele falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Homem nenhum em sã consciência
diria uma coisa dessa se não fosse revelado pelo Espírito Santo? Como é que um homem derramando o seu sangue poderia resolver o problema do pecado de toda a humanidade? Ninguém. Mas a João foi revelado. E mais ainda, ele falou assim, este homem que está aí, ele usa um varão. Após mim vem um varão que tem a primazia. E a palavra varão aí é aner. Não é um homem no sentido de esposo, mas homem no sentido de sexo. Homem do sexo masculino. Um homem que tem a primazia. A palavra primazia aí, engraçado que aqui traz 3 significados. Tem 3 palavras aí para primazia. Tem a palavra ginomai, tem a palavra emprosten e tem a palavra mou. Primazia, na verdade, se você pegar essas 3 palavras gregas aí, ginomai é que existir, vir a existir, ginomai. A palavra emprosten, que é antes, na frente, e mou é eu, mi, meu, minha, ou seja, esse varão que vem, que vai vir depois de mim, na verdade, ele veio antes de mim, porque ele já existia antes de mim. Agora, como pode João receber uma revelação tão linda como essa? Este homem que vai vir depois de mim, na verdade, ele já existia antes de mim, porque ele é Deus. Ele está encarnado como homem, mas na verdade ele já existia por toda a eternidade como Deus. Já nesse versículo 30 aqui, João Batista dando testemunho que Jesus, ele era Deus. Como homem aqui na terra, ele era Deus. Claro que hoje ele continua sendo Deus. Como homem na eternidade, ele continua sendo Deus. Versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Está vendo? Próprio João Batista dizendo que ele não conhecia a Jesus. Olha, eu não o conhecia. Não conhecia. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Interessante que esse termo manifestado aí é um termo grego que é fanero. E fanero dá a ideia de se tornar visível, tornar manifesto. E esta palavra ela ocorre várias vezes no Novo Testamento, pelo menos 43 vezes, no sentido de tornar visível. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, 12, olha só como é que essa palavra fanero, que é manifestar, ocorre. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estava de caminho para o campo. Então, na verdade, essa palavra dá essa ideia de se revelar, se tornar visível. Então, veja que o que João está querendo trazer para nós, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Então, para que a divindade pudesse se tornar visível aqui nessa terra, Deus não poderia sim, ele tem poder para isso, mas ele não queria agir dessa forma. Ele escolheu deste jeito. Claro que ele poderia
materializar e aparecer ali para o povo judeu. Isso não é problema para Deus, Ele tem poder para isso. Mas Deus escolheu dessa forma, Ele se encarnar, Ele nascer como homem, pois foi o homem que pecou com esse corpo, desta maneira, desta forma. O primeiro homem, Adão, ele pecou dessa forma, carne e osso, sangue. Então, por isso Deus se manifestou também em carne e sangue, para que Ele pudesse fazer esta obra. Por isso que Ele manifestou, se tornou visível a Israel. E João veio batizando. E aí o termo é batismo. Por isso que eles chamavam João de João Batista. O nosso tempo está terminando, mas eu vou alguns minutinhos ainda, ver se dá para encerrar aí, mas eu creio que não vai dar. E João testemunhou dizendo, novamente aí o termo marturel, que é você ser testemunha daquilo que você viu. Vi o Espírito, pneuma e Espírito. Engraçado que o termo pneuma, ele é muito comum no Novo Testamento. Esse termo pneuma ocorre 347 vezes no Novo Testamento. E dá a ideia de espírito. E outra coisa, pode significar tanto o espírito do homem como o espírito de Deus. A gente vai distinguir se é espírito de Deus ou espírito do homem, dependendo do contexto em que esta palavra está inserida. Até porque, na língua grega, não existe esta distinção assim de as palavras começarem com letra maiúscula para distinguir o espírito humano do espírito de Deus. Então, quando é Espírito Santo, começa com uma letra maiúscula, e quando é espírito humano, começa com uma letra minúscula. Mas no grego não existe isso. Se você pegar o Novo Testamento, no grego vai estar tudo do jeito que está aí. É pneuma. Esse aqui é o detalhe. Tá, essa aqui é a palavrinha aqui, ó. Já destaquei para vocês verem, acho que dá para ver. Isso aí, pneuma. Essa é a palavra na língua grega, pneuma. Pneuma é vento. Terceira pessoa da Trindade. Algumas vezes enfatiza a pessoa, o espírito humano, o espírito, o princípio vital pelo qual o corpo é animado e assim por diante. Mas aqui, como João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu, então é o Espírito Santo. E outra coisa, do céu como pomba, não é igual, não é uma pomba que desceu. Eu vi o Espírito Santo descer do céu como aí a palavra grega é hossei, a palavra hossei dá a ideia de vamos ver, vou entender. Hossei dá a ideia de aproximadamente. É como se fosse. É como se fosse uma pomba, mas não é uma pomba. Não é uma pomba. Aproximado. E pomba aí é peristera, pomba mesmo. Pousar, olha aí, pousar. E interessante que este verbo aí, o verbo pousar, que é meno, que é esta palavra aqui, ó, meno, a conjugação do verbo meno, que aí no texto está eimenen, está no aoristo, no indicativo, na terceira pessoa. Então, ele está no aoristo. O que é o aoristo? O aoristo, na língua grega, é parecido com a nossa língua portuguesa no gerúndio. Não é bem um gerúndio, é um fato, um pretérito, vamos dizer assim, é algo que aconteceu, é um fato acontecido no passado, mas que ainda não terminou. A ação começou no passado, mas que continua. É a ideia do aoristo. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus ali, a ideia é essa, pousou sobre Jesus, mas ele ficaria com Jesus
até o final do seu ministério. Depois, Jesus enviaria ele para ficar com a sua igreja até a consumação dos séculos. É lindo isso aí. Então ele veio, permaneceu, ficou ali sobre Jesus, na pessoa de Jesus. E o 33, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Opa, então alguém falou com João. Eu não o conhecia. Ele já declara, eu não conhecia este homem chamado Jesus. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Quem é que enviou João? Deus. Então, quem é que falou com João que aquele homem ali era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Deus na pessoa do Espírito Santo. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, que mergulha a pessoa no Espírito Santo. Já falei que batizar é baptizo, é mergulhar. Ele me enviou a batizar com água. E a água aí é rudatos, é água mesmo. Não importa, pode ser de fonte, de rio, de piscina, qualquer coisa, até do mar. Não diz aí em qual tipo de água que a pessoa deve ser batizada. Não importa se é piscina, se é um rio, se é uma fonte, se é um poço e até a própria água do mar. Em água, tem que ser batizado em água, assim vai. Aquele sobre quem vires descer, pousar. Aí, novamente, o termo meno, ficar, permanecer, o Espírito Santo. É o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ruios é o termo para filho. O grego é ruios. Ruios é filho, só que agora é diferenciado. Filho de quem? De Deus. E o termo grego aí que ele usou foi theos. Pois bem, nós chegamos ao final aí. Chegamos ao final aí de mais uma meditação. E no próximo vídeo eu estarei dando continuidade falando aí sobre os 2 discípulos de João Batista seguem a Jesus. Esse é um assunto para o próximo vídeo, inclusive esse passou um pouquinho, 28 minutos, já ficou bastante grande esse vídeo. Eu não quero que meus vídeos fiquem tão grandes assim, no máximo 20, estourando 25 minutos. Fiquem todos à paz do Senhor Jesus e até o próximo.